Salve, salve, torcedor do Vasco, chegando agora de mais um frustrante jogo em São Januário, um empate aí contra um Grêmio que também não tá lá essas coisas, e o Vasco, para variar, deixou 2 pontos no meio do caminho. Muito frustrante, muito decepcionante para o torcedor do Vasco, já são 7 gols em 3 jogos e apenas um gol marcado, e uma goleada acachapante contra o Del Valle na semana passada. Meus amigos, olha, tá feia a coisa pelas bandas de São Januário e a gente não sabe mais o que fazer. E a culpa disso tudo, né, meus amigos, é da atual gestão, da atual diretoria, que não conseguiu aí corrigir os erros até o momento, né? Teve tempo para isso, né? Não montou um elenco suficiente, um elenco à altura para o que estava planejado para a temporada de 2025. Teve que recalcular a rota neste inteirinho, neste meio do caminho, e teve 30 dias com essa pausa no Mundial, um presente para poder aí reforçar o time, conseguir trazer aí algumas peças que deem aí, né, dessem um upgrade nesse time, mas nada aconteceu. O ganho técnico não ocorreu, trouxe um jogador que a gente não sabe quando vai estar em campo, fisicamente já declarou que não está 100%, e o resultado disso é o que estamos vendo aí, um time praticamente em frangalhos, um time que não consegue reagir, um time que dificilmente vai se classificar na Sul-Americana, tem uma Copa do Brasil batendo na porta no final deste mês e tá aí, caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro. A sorte do Vasco é que os times que estão abaixo do Vasco são muito piores tecnicamente, né? E estão fazendo aí uma campanha muito ruim, mas o Vasco está aí, né? Encostando cada vez mais no Z4 e extremamente preocupante para o que está por vir. Em relação ao jogo de hoje, óbvio, o Vasco produziu, o próprio Diniz agora em coletiva disse que está satisfeito que o time produziu muito. Óbvio, o time produziu muito mais que o Grêmio, né? Nesse sentido, ok. Mas teve muitas chances desperdiçadas de gol, muitas chances através do Verratti, de outros jogadores, e aquele velho ditado, quem não faz, toma. O time do Vasco começou o jogo de uma forma meio morna, foi se ajeitando, porém é o Grêmio que tinha as melhores oportunidades da partida. Depois dos 30 minutos, corrigiu ali, aí começou a sufocar mais a equipe do Grêmio, a criar, teve aquele gol, enfim, o Vasco teve as oportunidades necessárias para conseguir aí terminar o primeiro tempo com uma vitória. Lamentável não ter conseguido sair do primeiro tempo com um resultado positivo. Veio para o segundo tempo e aí houve uma correção. O Vasco, até o gol do Lucas Freitas, conseguia encurralar bem o Grêmio, conseguia produzir bem as ações. Porém, depois, aí aconteceu aquilo que a gente está acostumado, né, galera? As bolas aéreas defensivas do Vasco. E o Vasco tomou um gol assim, numa bola aérea, primeiro numa falha grotesca ali, foi produzir uma falta ali próxima da área, que deu chance do Grêmio criar a jogada que culminou aí, gerou o gol, né, da equipe gaúcha. Lamentavelmente, o sistema defensivo do Vasco entregando a paçoca. Lá na frente, o time não conseguia absolutamente nada em termos de gols. Não traduzia as ações nos gols. E lá atrás, a zaga vacilava e entregava a paçoca para o seu adversário. E olha que o time do Grêmio, cá para nós, hein? Não tá lá essas coisas não. É só ver aí a posição do Grêmio, o que o Grêmio tem feito aí no Campeonato Brasileiro na temporada. Então foi um jogo aí dos pressionados, e os dois times morreram abraçados. Óbvio que para o Grêmio foi melhor, por quê? Porque o time perdia o jogo e jogou em São Januário, jogou fora de casa, conseguiu trazer um pontinho na bagagem lá para o Sul. E o Vasco não, o Vasco deixou 2 pontos no meio do caminho, era um jogo aí com ampla possibilidade de 3 pontos, e mais uma vez isso aí é o que? Reflexo de um time, como eu falei, mal montado, um elenco sem opções. O treinador olha para o banco e acaba até
se atrapalhando, né? Porque ele fez algumas mudanças, o Diniz, que eu não concordei muito, né? Colocou o Cocão quando o Vasco vencia a partida. Eu até vi agora ele se justificando que isso não foi culpa, o resultado, o Vasco não tomou gol por causa disso. Mas eu acho que naquela ocasião que o Vasco vencia, o Vasco não tem que se fechar. O Vasco tinha que colocar um jogador mais ofensivo para matar o jogo, aproveitar que o Vasco estava acelerando os passos, já tinha feito o gol, aproveitar essa vibração, e não, colocou um jogador mais limitado, com características defensivas, e pouco produziu. E aí tentou corrigir colocando o Lloyd, né? O Lloyd que está voltando aí, depois de um tempo lá em Angola, cuidando da sua mãe, e também que não deu o mínimo resultado. E aí a gente diz, esse grupo precisa ser fortalecido urgente, meus amigos. O Vasco, ano após ano, insistindo aí em erros. É um roteiro com os mesmos erros, o mesmo enredo, um looping eterno e que nada muda. Os erros são idênticos. Mesmos erros e nada muda no Vasco. Você pode puxar para trás, se você fizer uma busca no Google aí, dos anos anteriores, quando o Vasco passava essas crises, era isso aí. Era o time sofrendo gols bobos, era o treinador olhando para o banco não tendo opções, é a diretoria errando no planejamento, não trazendo reforços, não qualificando o elenco da melhor forma, é a torcida cobrando jogador no CT, depois cobrando no aeroporto. São jogadores aí não falando com a imprensa, a diretoria em silêncio. Tá tudo errado, meus amigos, tá tudo errado. Os jogadores deveriam ter hombridade de vir a público, vir na imprensa, né? Falar aí, dar as explicações. Se o Vasco está sem explicações, hoje só com o Fernando Diniz, né? Que é o porta-voz ali da coletiva, que é o técnico, o comandante desta nau aí. Mas a diretoria não se justifica, a gente fica a ver navios, né? Os jogadores saem de campo acelerado para não dar entrevistas e fica a mesma pasmaceira de sempre. E é muito desanimador esse cenário, né, meus amigos, para não falar outra coisa. Muito, muito desanimador, porque a gente não está vendo luz no fim do túnel. Enquanto não chegar reforços qualificados, a torcida do Vasco não vai acreditar mais, né? O time teve até uma melhora em termos de futebol em relação aos últimos 2 jogos, né, que foram as derrotas, porém vacilou, os vacilos continuam os mesmos. Não adianta melhorar, né, tentar melhorar ali do meio para frente e vacilar lá atrás. E do meio para frente o Vasco melhorou, construiu mais, mas também falhou muito nos lances dentro da área. Então tá tudo errado, né? Muito complicado a gente seguir acreditando numa situação dessa. Enquanto não chegar reforço, meus amigos, vai ser essa situação toda. E a gente não vê luz de fim no túnel, por quê? Porque a diretoria está sem grana, né? Então não prometeu aí reforços de porte e a gente vai ficar aí, né? Na espera, na expectativa. E até esses jogadores chegarem, né? Porque os jogadores que o Vasco está mirando aí são jogadores de Sul-Americano. Até esses jogadores chegarem, se adaptarem, né, ver se não está no lado físico ruim, vai demorar, e o Vasco precisa para ontem. Você vê, já praticamente saiu de uma competição, vai ter uma outra agora, porque é a Copa do Brasil, tá ruim das pernas no Campeonato Brasileiro. Será que eles só vão fazer alterações no segundo turno? É desanimador, né, minha galera? Não dá. A gente perde o nosso final de semana, a gente se emputece, perde sábado, perde domingo, deixa de sair com a família para assistir o Vasco, o clube do nosso coração, e para a gente assistir essa porcaria de futebol, né, de planejamento que a gente tem visto por aí. Muito difícil. Bom, meus amigos, agora eu deixo para vocês aí os comentários, né, dessa partida do Vasco. Se você acredita que realmente o Fernando Diniz errou nas suas escolhas, quem foi o melhor da partida, quem poderia ter sido colocado, né? Até abrir um parênteses rápido, já que eu falei nesse assunto, já ia esquecendo. Tirando o resultado ruim, gostei da situação do David ter voltado, né? Até me surpreendeu essa volta do David desde o início aí, do primeiro tempo. Voltou bem e tal. É uma situação que a gente tem que agradecer, porque é mais um reforço interno, né? Isso a gente gosta, né? O Nuno Moreira também se apresentando muito bem. Foram os pontos positivos do time. Agora o resto realmente
deixou muito a desejar. Mas eu acho que o Vasco deveria, aí, o Fernando Diniz deveria mudar aí os seus conceitos em relação a determinados jogadores que merecem um banco de reservas e dar a oportunidade a outros atletas. Você não pensa assim também? Então comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir. Bom, galera, em breve a gente volta aí. Um grande abraço a todos e até lá!